Pessoal, estão sendo espalhadas algumas informações falsas, fake news, sobre um acordo feito entre a Lava Jato e a Petrobras. E eu quero pedir a tua ajuda para espalhar esse vídeo para que ele chegue a todo mundo. Em primeiro lugar, esse acordo entre a Lava Jato e a Petrobras não lesa a Petrobras. A Petrobras foi punida lá nos Estados Unidos em razão de ter existido dentro dela um grande esquema de corrupção, em razão dela ter ações na Bolsa de Nova York. O que o acordo entre a Lava Jato e a Petrobras está fazendo é fazer com que 80% do dinheiro dessa punição fique no Brasil e seja revertido em favor das pessoas que mais foram lesadas por esse esquema de corrupção, que são os integrantes da sociedade brasileira. Ou seja, a Petrobras não está desembolsando nada mais daquilo que ela já teria que desembolsar, só que em vez do dinheiro ir para os Estados Unidos, a maior parte desse dinheiro vai ficar no Brasil e vai reverter para todos nós. Em segundo lugar, esse dinheiro não vai para o Ministério Público ou para a Lava Jato, nem vai ser administrado pelo Ministério Público ou pela Lava Jato. Eu não sei de onde que algumas pessoas tiraram isso. Isso não está em nenhum lugar no acordo que está disponível online. Você pode entrar lá e pode conferir. E para onde que vai todo esse dinheiro? Esse dinheiro tem dois destinos. A primeira parte vai ser para indenizar acionistas minoritários da Petrobras que foram lesados por esse grande esquema de corrupção. E o segundo destino é o investimento em saúde, educação, segurança e outros direitos lesados pela corrupção, e ainda investidos para prevenir novos casos de corrupção, para evitar que a corrupção aconteça, investindo-se em controle social, em cidadania e assim por diante. E por que esse dinheiro todo não vai para a União Federal? Por duas razões muito simples. Esse acordo ele objetiva indenizar um dano moral coletivo sofrido pela sociedade, não sofrido pela União. E em segundo lugar, uma outra razão técnica é o fato de que se o dinheiro saísse da Petrobras e fosse para a União, seria como tirar de um bolso e colocar no outro, porque a União é a sócia majoritária da Petrobras. E nesse caso, os Estados Unidos poderiam não permitir que o dinheiro ficasse no Brasil. E por que esse dinheiro vai ser administrado por uma fundação? Por que Ministério Público e Justiça não vão destinar diretamente esse dinheiro para várias entidades? A ideia de criar essa fundação foi para que existisse uma gestão profissional desse dinheiro. Quando a gente destina valores pequenos, a gente pode até estabelecer que o réu vá e destine numa transação penal dinheiro para um asilo, para uma entidade assistencial. Agora a gente está falando aqui de destinar para a sociedade mais de R$1 bilhão. E a questão aqui é que nós não temos condições de controlar, fiscalizar, administrar esses recursos. Então nós aproveitamos a melhor experiência nacional e internacional que recomenda a criação de fundos patrimoniais e de fundações. E é isso que está se fazendo nesse caso. Está se criando uma fundação. Algumas pessoas criticaram o fato de ser uma fundação privada, mas essa foi uma crítica maldosa, maliciosa, querendo dizer que essa fundação vai existir para fins particulares. Basta olhar o Código Civil para ver que isso não é verdade. Qualquer fundação existe sempre para interesse público. Toda fundação serve sempre interesse coletivo, interesse social. Justamente por isso que as fundações são fiscalizadas sempre pelo Ministério Público em tudo que elas fazem, em tudo que elas gastam. Mas mais ainda, essa fundação ela é revestida de todos os controles, fiscalizações e auditorias possíveis. A gente seguiu a melhor experiência nacional e internacional de governança para que essa fundação aplique os recursos e os recursos cheguem na sociedade. E mais importante, essa fundação ela vai ser controlada pela sociedade civil e não pelo Ministério Público e não pelo Judiciário. Ou seja, vão ser representantes da sociedade civil que numa estrutura cheia de requisitos de governança, de auditoria, de controle, vão aplicar esse dinheiro em favor de todos nós da sociedade. E isso, lembrando, não é algo novo. Isso bebe na melhor experiência nacional e internacional, como a experiência do caso JBS, como estudos desenvolvidos pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, e como ainda o que aconteceu no caso Siemens, um caso de corrupção em que foi criada uma espécie de fundo patrimonial para aplicação dos recursos. É isso, peço a ajuda de vocês para espalhar esse vídeo para que seja esclarecido o que está acontecendo em relação a essa fundação. O nosso compromisso é seguir servindo todos vocês para dar o nosso melhor, para alcançar resultados inéditos em favor da sociedade, aplicando as melhores estruturas, as melhores ideias, os melhores mecanismos para que a gente possa reduzir índices de corrupção e de impunidade no Brasil e fazer com que o dinheiro chegue na ponta, na cidadão, onde ele precisa, atendendo os direitos mais essenciais de todos nós. Um grande abraço. Olá pessoal, a gente está aqui reunido em Brasília para tratar da Lava Jato e uma preocupação da nossa reunião, que acabou de acabar a reunião, a gente está aqui perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo Tribunal Federal, naquele prédio ali, vai julgar uma questão no dia 13 de março que é vital para a Lava Jato. Queria que os colegas das Lava Jatos do Rio de Janeiro e São Paulo explicassem rapidamente para a gente essa questão. Pois é, no dia 13 vai ter uma decisão muito importante. Fugindo do juridiquês, essa decisão pode anular vários processos no Brasil inteiro e afetar de maneira muito significativa o nosso caso da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, a questão da competência da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, para os casos de corrupção. Então,
queria pedir para o pessoal acompanhar esse caso, que é muito importante. É uma decisão que, dependendo do resultado, se concluir que é da competência da Justiça Eleitoral, pode acabar com a Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerando que existem vários políticos importantes envolvidos e que devem ficar afetados e imunizados com essa decisão. Isso aí, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês nessa questão, que é uma questão de alta relevância pública para o combate à corrupção, porque pode acabar com a Lava Jato para o passado, anulando os processos, afeta o presente, as investigações em curso, que mudariam de lugar e teriam teriam uma solução de continuidade, uma quebra na continuidade, e afeta o futuro das investigações contra a corrupção no país. Um abraço a todos. Um abraço. Pessoal, a gente está aqui perto das 9 da noite na Lava Jato, estamos aqui eu, o Júlio, mas eu quero conversar hoje com vocês e com o Robertson sobre um julgamento que vai definir o futuro e o passado da Lava Jato no próximo dia 13 de março. Agora, aqui estamos com o Robertson. Robertson, me ajuda a levar essa cadeira um pouquinho para lá? O Robertson é um grande parceiro de trabalho ao longo da vida. Ele foi meu estagiário, não vou nem falar quando, porque eu vou ficar com vergonha, vou denunciar a minha idade. Ainda bem que ele é bem forte aqui para mudar a cadeira. E a gente quer conversar com vocês sobre algo que é fundamental para a Lava Jato, que é esse julgamento do Supremo no dia 13 de março desse ano de 2019. O Supremo vai dizer se, quando acontecem crimes de corrupção e caixa 2 eleitoral, se tudo deve tramitar em conjunto na Justiça Eleitoral, ou se esses crimes podem ser separados e ser julgados, o crime de caixa 2 eleitoral pela Justiça Eleitoral e o crime de corrupção pela Justiça Comum, como a Justiça Federal, como a vara que era do juiz Sérgio Moro, como aconteceu na Lava Jato. Na Lava Jato tramitou separado. E vamos entender quais são as implicações desse julgamento e por que ele é vital para a Lava Jato. Bom, vamos começar entendendo qual que é a relação entre corrupção e caixa 2. E aí, Robinho? Como é que você explicaria essa relação? Bom, de uma forma, assim, simplificando um pouco, a diferença fundamental entre o caixa 2 e a corrupção, e ambos às vezes estão presentes no mesmo caso, diz respeito ao destino dado pelo dinheiro, pela propina recebida. Então, é possível imaginar um caso onde o corruptor promete e paga a propina para um agente político, e esse agente político embolsa, gasta com viagens, bens de luxo, iates e bens supérfluos. E é possível imaginar também um caso onde esse agente político recebe a propina e investe total ou parcialmente essa propina na sua campanha política. Ou seja, usa esse dinheiro para ser eleito e não declara isso à Justiça Eleitoral. No primeiro caso, onde ele recebe uma propina e oferece, digamos, as suas facilidades para quem pagou a propina, mas ele não usa na campanha eleitoral, se tem só o caso de corrupção, um caso muito grave. No segundo caso, quando ele recebe a propina do corruptor e investe essa propina na sua campanha e não declara isso à Justiça Eleitoral, ele pratica a corrupção e o caixa 2. E existe uma terceira hipótese em que ele não promete fazer qualquer ato para o agente que paga o dinheiro por fora, e aí se tem o chamado caso de recebimento de valores para a campanha, única e exclusivamente, sem qualquer promessa de ato dele, e aí seria só o caso de caixa 2. Na prática, o que a gente tem visto aqui é que, na maioria dos casos, não há lanche grátis. Então, o agente político, quando recebe os valores, a propina, ele, via de regra, já abre as portas para que aquele agente que paga a propina receba um benefício logo em seguida, quando ele for eleito. Então, via de regra, nos casos aqui, a gente tem a corrupção caracterizada. Em alguns casos, é possível desse agente político investir a propina recebida na campanha, para que ele seja eleito, em outros não. Mas a grande questão que você trouxe, Deltan, e que é muito sensível, importantíssima para a Lava Jato, diz respeito ao fato de que... Mas só antes da gente avançar, só para entender o que você disse. Então, o que você está dizendo aqui, o crime de corrupção gera dinheiro, é uma venda do serviço público. Exato. E quando a pessoa gera dinheiro e recebe a propina, ela pode colocar no bolso, e aí você tem só corrupção, ou pode colocar no seu bolso e investir na campanha eleitoral. Aí você conjuga a corrupção com crime de caixa 2 eleitoral. É isso. É isso? E você ainda falou de uma terceira possibilidade, que é quando a pessoa recebe o dinheiro, mas sem vender o serviço público. Sem vender o serviço público, você não tem corrupção. Exato. Você tem aí simplesmente um crime de caixa 2 eleitoral. Exato. E aí o que você disse ainda é que na Lava Jato, em casos como a Lava Jato, em que você tem tantos políticos envolvidos, o que a gente viu em geral
é que a pessoa recebia o dinheiro vendendo o serviço público. Mesmo quando ele recebia dizendo que ele queria contribuição para a campanha, na verdade ele estava se comprometendo a praticar atos em benefício daquelas empresas que faziam os pagamentos, e ou seja, que normalmente o crime de caixa 2 eleitoral, a doação de campanha não contabilizada, estava associado à venda de serviço público, isso de modo geral. Ou seja, na Lava Jato, caixa 2 e corrupção estão muito relacionados. E aí vem o problema que você ia mencionar. É até Qual interessante para ficar claro isso, que muitas vezes os agentes criminosos eles usam palavras para amenizar o que se trata. Então, em vez de chamar de propina, eles chamam de comissão. Em vez de chamar de cartel, eles chamam de pacto de não agressão. E às vezes, ao invés de pedir uma propina, eles pedem uma contribuição eleitoral. O detalhe é que às vezes eles pedem contribuição eleitoral fora do período de campanha. Então, no ano seguinte, depois de ter sido eleitos. Então, isso não faz o menor sentido. Ou seja, era uma desculpa. O cara chegava para a empresa, queria dinheiro, pedia uma, abre aspas, contribuição eleitoral, mas como isso não é nem registrado, não vai para o Caixa 1, não é declarado, ninguém controla onde é que vai parar esse dinheiro. E aí você vê vários políticos desfilando com fortunas amealhadas mediante pedidos de contribuição para empresas. É isso que você está dizendo? É isso aí. Legal. E então, e o que vai ser julgado no dia 13 de março? E por que isso é tão importante para a Lava Jato? Pois então, existe a Justiça Eleitoral e, de acordo com o Código Eleitoral, ela seria a justiça responsável por julgar o crime de caixa 2, que no Brasil hoje é o artigo 350 do Código Eleitoral, uma falsidade ideológica. O político recebe uma doação e não declara a Justiça Eleitoral. A pena é de até 5 anos. E existe... Ou seja, uma pena de 0 a 5 anos. Uma pena baixa quando você considera que no Brasil a pena é fixada de modo próximo ao mínimo legal, que é 0 nesse caso. Exatamente. Ou na verdade, acho que tem um artigo do Código Eleitoral que coloca um mínimo de 1 ano, alguma coisa assim, mas é uma pena baixa, né? Via de regra, quando resulta numa sentença condenatória, é substituída por restritivas de direito. Fornecer cesta básica, prestar serviços comunitários, algo do gênero. Ou seja, já não tem um crime de caixa 2 sólido, consistente no Brasil, que puna de modo adequado essa trapaça eleitoral, né? E, na maioria dos casos, o que acontece, na verdade, é a prescrição do delito. Porque a prescrição, o tempo que você pode apurar o delito, ele é regulado pelo montante da pena. Sendo baixo o montante da pena, ele prescreve com maior facilidade. Então, a Justiça Eleitoral seria responsável pelo crime de caixa 2. Já a Justiça Federal, no caso aqui da Lava Jato que estamos falando, ela seria responsável por investigar todos os demais delitos mais importantes que estão no entorno disso. Ou melhor, a corrupção, a lavagem de dinheiro, a organização criminosa, se houve também prática, às vezes, de fraude licitatória, todos esses outros crimes, que são, na verdade, os crimes mais importantes, são da atribuição da competência da Justiça Federal. Quando a gente fala de Justiça Federal, a gente está falando de atribuição, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, que era o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitou a Lava Jato. E essa decisão do dia 13 pode tirar tudo isso da vara do juiz Sérgio Moro e jogar para a Justiça Eleitoral, é isso? E qual que é a consequência disso? Por que isso é tão ruim para a Lava Jato? Bom, um primeiro ponto, se o Supremo entender agora no dia 13 que pela alegação da defesa que houve caixa 2, deverá ir toda a investigação da corrupção, da lavagem, da organização criminosa para a Justiça Eleitoral, o primeiro efeito imediato seria, olha, existiriam dezenas de casos em que estamos investigando, estamos próximos de chegar a uma conclusão aqui, que seriam retirados do dia para a noite da Lava Jato. E iriam para uma pessoa que não conhece nenhum detalhe do caso. Então, cairia no colo de uma pessoa que não está acompanhando a investigação, às vezes investigações que duram já 6 meses, 1 ano, 2 anos, crimes muito complexos, com cooperações internacionais, colaborações premiadas, afastamento de sigilo, um verdadeiro quebra-cabeça. Então, quem recebe isso fica perdido nesse mar de provas, né? E a segunda consequência, e também é uma consequência que a gente não deve descartar, é que a Justiça Eleitoral ela é uma excelente justiça para tutelar a legitimidade, o pleito eleitoral. Ela faz isso muito bem, ela foi estruturada por isso, inclusive é estruturada de modo que seus juízes, por exemplo, nos tribunais regionais eleitorais, têm um mandato, né, de 2 anos, renováveis por no máximo mais outros 2 anos. Então, é uma justiça que segue o fluxo das eleições. Seus prazos são curtos, de recursos de 48 horas, às vezes até menos, e ela é feita para dar uma resposta rápida em tempo das eleições. E não tem a estrutura que a Justiça Federal tem, né? Que possibilita investigações mais complexas, que possui juízes de carreira, né? Com garantias de inamovibilidade, de vitalicidade, com garantias que são fundamentais para investigar delitos complexos como esse. E
a Lava Jato, ela tomou até agora já 5 anos. Se a Lava Jato for para uma justiça eleitoral, em que tem uma rotatividade de juízes e promotores que mudam a cada 2 anos aproximadamente, você não tem nem tempo de se inteirar com essa investigação. O Robertson chegou aqui quando a Lava Jato já tinha começado há algum tempo, já tinha uns 6 meses de vida, né? Acho que 4 meses. 4 meses de vida. E quanto tempo você demorou para se inteirar sobre o caso? Olha, naquele momento que a gente estava na quinta ou sexta fase, havia bem menos informações. Hoje a gente está já com 60 fases, né? Eu demorei meses, dias e noites lendo as peças, buscando me inteirar, né? A partir do momento que eu cheguei, teve as primeiras colaborações, né, de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, que descortinaram um mundo novo de fatos, e isso tudo foi sendo aprofundado. Então, é impossível alguém compreender de forma ampla um grande conjunto de ilícitos como esse que investigamos aqui, do dia para a noite. E em se tratando de um mandato de 2 anos, é muito provável que essa pessoa priorize o que de fato é a prioridade da justiça eleitoral, né, que são as eleições, as fraudes eleitorais, as propagandas indevidas, os registros que não deveriam acontecer. Aliás, tem vários artigos da lei que determinam que a justiça eleitoral deve dar prioridade para esses outros casos. Ou seja, os casos de corrupção e de lavagem de dinheiro que são tão importantes para a sociedade iam ficar num segundo plano, não é verdade? Exato. Vamos pensar aqui concretamente para ilustrar isso. Digamos que seja essa a decisão do Supremo. Olha, todas as investigações de corrupção e lavagem da Lava Jato, em que haja também a alegação do réu de que houve um Caixa 2, vão para a Justiça Eleitoral. Digamos que essa decisão seja tomada agora no dia 13 de março, demore um tempo para esses casos irem para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral começa a receber isso outubro, segundo semestre desse ano. Recebeu esses casos, começou a investigar, vai demorar meses só para simplesmente ler tudo que existe na investigação, para começar a conectar os pontos. Nisso já se passou 1 ano, 2 anos, no ano de 2020 já é um ano onde vai novamente existir campanhas, novamente existirá pleitos, no caso eleições municipais, e esse será o foco da justiça. Aí para tudo, a investigação é interrompida. Aí só vai se retomar isso no ano de 2021. Aí muitos dos ilícitos cujas provas poderiam ser coletadas, os investigados já souberam que estavam sendo investigados, destruíram suas evidências, fugiram para o exterior. Ou seja, você perde oportunidade de produzir prova. E aí corre o risco da prescrição pela demora, não é verdade? É exatamente isso. E para entender um pouco melhor, então a gente tem o problema de mandar para a Justiça Eleitoral porque a Justiça não é aparatada, não tem um perfil institucional para investigar, para processar e para punir crimes complexos como de lavagem de dinheiro e de corrupção. Aliás, esses crimes são tão complexos que a própria Justiça Federal, como na Justiça Federal onde trabalhava o ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro, foram criadas varas especializadas só para isso, varas que só trabalham com isso, porque mesmo quando você toma pessoas que trabalham permanentemente com análise e investigação de crimes, esse trabalho de investigar corrupção, lavar dinheiro, tem que ser especializado. E aí você vai para outra justiça que tem outra especialidade, ou seja, a gente não pode esperar que crimes de corrupção e lavagem de dinheiro vão ser investigados e punidos de modo adequado. Não por má vontade de juízes eleitorais ou promotores eleitorais, de modo nenhum, mas por ausência de especialização, de aperfeiçoamento e de perfil institucional. E de estrutura, né? Toda a estrutura dos tribunais regionais federais e dos próprios serviços que são acessórios, eles existem e funcionam na justa medida para dar uma resposta às eleições. Quando você traz para eles um mundo novo, do dia para a noite, de ilícitos complexos para investigar, é quase certo que esses ilícitos não vão ser investigados e processados em tempo. E é por esse motivo que tantos investigados defendem que suas investigações devem ir de mala e cuia, né, de corrupção, lavagem e Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Gente, isso chove agora. Todo investigado que está sendo investigado por corrupção quer pedir para o Supremo Tribunal Federal, para as outras instâncias, mandarem os seus casos para a Justiça Eleitoral, justamente por conhecerem esse cenário maior e por saberem que eles têm uma chance muito menor de serem punidos se os seus casos forem para a Justiça Eleitoral. Aliás, as alegações comuns, não custa lembrar, né? Quando algum agente político é confrontado com um possível recebimento de vantagem ilícita, de recebimento de propina, a primeira defesa que ele faz, digamos, no dia em que foi deflagrada a operação, é falar: olha, todos os valores que recebi da empreiteira X foram declarados à Justiça Eleitoral.
Essa é a primeira declaração dele. Aí quando se cobra, se mostra que ele recebeu valores que não os declarados da Justiça Eleitoral, ele fala, olha, isso aqui não é corrupção. No máximo que isso aqui é uma doação que não foi declarada à Justiça. E aí, se a gente continua a investigar... Ou seja, no máximo caixa 2. Essa é a próxima alegação dele, né? No máximo caixa 2. Mas quando a gente continua a investigar, a gente nota que, na verdade, não se tratava nem de uma doação declarada, nem de um caixa 2, mas sim de uma corrupção. Que por vezes aquele agente político se comprometeu a aprovar um projeto em favor daquela empreiteira, se comprometeu a destinar verba do orçamento da União para um estado X, onde aquela empreiteira ia executar uma obra. Enfim, são dezenas de atos. Ou seja, existiu venda de serviço público. Não Exato. Era nada de recebimento de doação. Era corrupção propriamente dita. E se o dinheiro foi também para a campanha, era corrupção com caixa 2 eleitoral. Mas isso não se descobre do dia para a noite. Existem investigações em curso em que demoramos, às vezes, 6 meses, 1 ano e meio para juntar todas as peças. E às vezes essas peças vêm de diferentes frentes, vêm de uma cooperação internacional, que todos podem imaginar é um procedimento bastante difícil, que envolve 2 ordens jurídicas diferentes, realidades diferentes, vem de uma colaboração premiada que precisa tramitar, ser homologado no Poder Judiciário e aí sim ser utilizada, de informações bancárias, fiscais, de e-mails, então é um verdadeiro quebra-cabeça. Você mencionou uma coisa interessante. A agente da Lava Jato já tem mais de 500 pedidos de cooperação internacional enviados e recebidos. Valia fazer um pedido para o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça para ver quantos pedidos de cooperação foram feitos a partir da Justiça Eleitoral. Eu apostaria que no Brasil foram feitos a menos de 10, se foi feito algum de cooperação internacional. Porque a Justiça Eleitoral não tem perfil para investigar a corrupção, esse tipo de crime. Então não tem como esperar que vá funcionar para investigar esse tipo de crime. E vejam que a gente está falando só do futuro. A gente está falando que se investigações como a Lava Jato e outras semelhantes sobre corrupção política de políticos for para a Justiça Eleitoral, isso vai ser um tremendo fracasso, um tremendo retrocesso para todo o futuro. Agora vamos falar um pouquinho do passado. Se o Supremo disser que quem deve julgar é a Justiça Eleitoral, o que acontece com os nossos casos passados? Veja que o Supremo vai estar dizendo que a gente errou aqui na Lava Jato, que todos os casos da Lava Jato não deveriam tramitar na vara do juiz Sérgio Moro, mas deveriam ter tramitado lá na Justiça Eleitoral. E se houve esse erro, qual que é a consequência desse erro para o passado da Lava Jato? O que acontece? Olha, com 99% de chance de acertarmos, eu ousaria dizer que choveriam do dia para a noite após essa decisão dezenas, se não centenas de habeas corpus alegando a nulidade de todas as investigações que foram feitas até hoje. Exatamente. E todo político ia querer mostrar que parte daquele dinheiro que que ele recebeu, ainda que ele tenha embolsado a maior parte, ele ia querer demonstrar que parte foi investido na campanha. E se ele conseguir demonstrar, ele vai dizer que quem era competente para julgar esse caso, quem tinha atribuição, não era a justiça do juiz Sérgio Moro, não era essa vara do juiz Sérgio Moro, mas era a Justiça Eleitoral. E quando é a justiça errada que julga um caso, a consequência no nosso direito é aquilo que a gente chama de nulidade absoluta. Por que ela se chama de absoluta? Porque não tem como salvar. Todo o caso é derrubado. Tudo que passou para trás da Lava Jato correria um sério risco de ser anulado na justiça em diferentes habeas corpus, em recursos. Ou seja, essa decisão do dia 13 de março é uma decisão vital para a Lava Jato, de vida ou morte. E o que nos preocupa é que vários ministros já declararam sua posição, entendendo que é a Justiça Eleitoral que deve julgar o crime de corrupção quando ele está relacionado ao crime de caixa 2 eleitoral. Isso coloca a Lava Jato sob um risco iminente de vida ou morte no dia 13 de março desse ano. Aliás, dentre esses ministros que já se posicionaram nesse sentido, é importante lembrar que alguns deles, então, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, o ministro Toffoli e o ministro Celso de Mello já se manifestaram no sentido de que deveria ir para a Justiça Eleitoral. Por sua vez, o ministro Fachin, ele foi voto vencido na segunda turma e falou que deveria permanecer a investigação da corrupção na Justiça Federal. E o ministro Alexandre de Moraes também adiantou um voto num habeas corpus e seguiu o entendimento do ministro Fachin. Então hoje tem mais gente querendo, até agora, segundo os votos que a gente conhece, mais gente querendo mandar tudo para a Justiça Eleitoral. Sim. O que significa a ruína das investigações futuras, né? E esse é o ponto também. Se a gente for colocar temporalmente os possíveis efeitos disso, eles são efeitos no passado, trazendo a possibilidade de alegar nulidade e com isso voltar a estaca zero no que diz respeito aos avanços da Lava Jato, inclusive em casos concretos. No presente, retiraria uma série de investigações que estão prestes a serem conectadas na sua inteireza, né, a podermos tomar providências. E o futuro, não poderíamos investigar uma série de outros fatos que hoje estão sob nossa atribuição.
É assim, gente, a gente está negociando aqui, nesse ano de 2019, vários acordos de centenas de milhões de reais. Isso significa que a gente vai perder toda essa oportunidade de recuperar dinheiro para os cofres públicos, de punir pessoas responsáveis por crimes graves. Várias das pessoas que tinham foro privilegiado, vários políticos poderosos, perderam foro. Mandar todos esses casos para a Justiça Eleitoral, que não está preparada para esse papel, significa garantir a impunidade dessas pessoas poderosas, desses políticos que acabaram de perder foro. E tem mais um ponto que eu acho que é importante a gente colocar, o ponto de vista jurídico. A decisão é muito clara que deve tramitar a corrupção e a lavagem na Justiça Federal, por uma simples razão. Quem determina a competência da Justiça Federal é a Constituição da República. A nossa Constituição é que estabelece lá no seu artigo 109 que a Justiça Federal é competente para julgar a corrupção, a lavagem de dinheiro transnacional e outros delitos que ofendem interesses da União. Por sua vez, quem determina que o Caixa 2 deve ser julgado pela Justiça Eleitoral é o Código Eleitoral, uma norma de hierarquia inferior. Então, se a gente estivesse fazendo com que prevaleça o que o Código diz em detrimento do que a Constituição diz, a gente está falando que uma norma inferior vai prevalecer sobre a Constituição, que é a norma máxima do nosso país. É que nem dizer que o soldado vai mandar no general, é isso? Basicamente isso. É um contrassenso. Ou seja, juridicamente, a nossa Constituição determina que a competência para julgar o crime de corrupção é da Justiça Federal e não da Eleitoral, que é aquilo que a Lava Jato fez. Mas a gente corre um grande risco, essa nossa visão jurídica, essa é uma visão bastante fundamentada, e a gente corre o risco de que o entendimento seja contrário, não é verdade? Que a decisão seja contrária, o que coloca a Lava Jato, o passado da Lava Jato sob risco, o presente e o futuro. O futuro não só da Lava Jato, mas de todas as grandes investigações sobre corrupção. Robinho, obrigado por esse tempo precioso teu, por esse tempo em que a gente pode estar conversando sobre essa matéria tão importante para a nossa sociedade, hoje, que é a corrupção, as implicações que ela tem e o que está acontecendo no tocante a julgamentos relevantíssimos para a Lava Jato nesse momento. Obrigado por vocês estarem conosco, um grande abraço e que a gente possa continuar juntos lutando por essa causa maior, que é a causa contra a corrupção. É o fim do desvio do dinheiro público no nosso país, que é um meio para um fim maior, que é conseguir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com maior igualdade de oportunidades, uma sociedade em que as pessoas sofrem menos com a ausência do dinheiro público na área de educação, saúde, segurança pública e assim por diante. Um grande abraço a todos vocês.